De volta com o trecho final do Acontece. Vamos ao Rio de Janeiro. Saiu o número do IPCA do mês de novembro. Fala, Daniel Henrique. Olá, muito boa tarde, Ronald, Zaidan e ouvintes. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo teve variação de 0,39% em novembro de 2024. Esse resultado do IPCA, divulgado pelo IBGE nesta terça-feira, ficou 0,17 ponto percentual abaixo da taxa de outubro. A pesquisa aponta uma alta no grupo de alimentação e bebidas, com aumento de 1,55%, em que foi observado elevação de 8,02% nos preços das carnes. Os grupos de transportes, com aumento da passagem aérea e despesas pessoais influenciado pelo cigarro, também apresentaram alta no mês. Por outro lado, no grupo habitação, com redução de 1,53% em novembro, a energia elétrica residencial caiu 6,27%. Lembrando que a bandeira tarifária vermelha 1 caiu para a bandeira tarifária amarela, o que justifica essa redução na conta da energia. No ano, o IPCA acumula alta de 4,29% e nos últimos 12 meses de 4,87%. Volto com vocês, pessoal. Valeu, Daniel. Obrigado. Zaidan, o IPCA apontando, claro, os números ainda mostram alguns dos resultados ou da estiagem ou do excesso de chuvas em diferentes regiões do país. E isso tudo vem na mesma semana em que o Copom, a partir de hoje, reunido, vai definir qual é a próxima taxa de juros. Parece que ninguém tem mais dúvida de que a taxa vai ser elevada, só não se sabe exatamente quanto, Zaidan. Ah, sim, tem gente querendo 1 ponto, né? Talvez fique em 0,75, mas virá uma paulada por aí que será ruim para investimentos produtivos, para a dívida pública, para a manutenção de empregos e, obviamente, para a geração de novos empregos. Será muito ruim para quase todo mundo, né? Só será bom para quem passa a ter mais renda mais elevada, por conta da Selic mais alta. Tem um retorno de capital, uma valorização de capital, sem se preocupar, sem sair do ar-condicionado e só vendo o Banco Central e o capital financeiro trabalharem juntos. A sensação das pessoas é de uma inflação maior do que a anunciada. Há sempre o problema de você ter uma inflação nacional num país com disparidades imensas, né? Afinal de contas, há diferenças regionais, diferenças de faixa etária, diferenças de renda. A inflação é diferente para o pobre, para o rico, para quem mora em São Paulo e para quem mora no interior do Sergipe, para quem tem 20 anos e para quem tem 70 anos. Então, há várias diferenças. Mas, no caso dos alimentos, as pessoas têm notado. O cigarro é imposto, né? Cigarro, bebida é imposto. O Proudhon, o Bakunin, os anarquistas, né? Sempre diziam que imposto é roubo, né? Até pelo ódio que sempre cultivaram pelo Estado. Mas ainda que não seja roubo, ele pode ser inflacionário. E nesse caso específico é. Agora o caso dos alimentos, a seca foi muito severa. Claro que afetou a produção, afetou a oferta e afetou os preços. E no caso da carne especificamente, além da seca, que reduziu pastagens, matou pastagens, tornou muito mais difícil manter, até porque se você troca pastagem por ração, a ração também está muito cara, até pela valorização cambial, há muita coisa importada, né, na composição das rações. E há uma outra questão, Ronald, que é a exportação. O Brasil tem capacidade para exportar carne e, ao mesmo tempo, abastecer o mercado interno. Só que quando há uma crise de oferta, as exportações não param. Aquela carne selecionadíssima e tal, que vai para o mercado externo, ela está garantida. E muitas vezes, animais cuja engorda, fase final ali antes do abate, estaria direcionada para o mercado interno, é redirecionada para o mercado externo. Então, além da seca, houve a questão da exportação. Mas acredito que em janeiro, né, com as chuvas, etc., você começa a ter uma normalização da oferta de carne, né? É a única maneira. Pelo menos houve um crescimento menor do que no mês anterior. Pelo menos isso. Mas ainda há fatores bem
incontroláveis aí, isso inclui o dólar e inclui, claro, o clima, né? Que é algo que nem o governo nem ninguém consegue controlar. Começou a chover um pouquinho antes, né, Zaidan? Muitos especialistas aí dando que... Tudo isso, nessa atual fase do clima, em que os excessos ficam cada vez mais evidentes, a gente comemora quando vem de uma estiagem, a chuva começou antes e tal, mas é inversamente proporcional à estiagem começar depois ou a chuva começar depois, e sempre tem o benefício e a consequência, né? Parece que as coisas não vão mais se encaixar do jeito que se encaixavam em algum momento da história. No momento da colheita, por exemplo, se você tem chuva excessiva, veja o caso da soja. O sujeito produz uma soja para semente, que paga mais. Aí chove na época da colheita, e aí ele é obrigado a vender aquela soja para a indústria de óleo, que paga menos. Então ele tem uma remuneração bem menor do que ele esperava. E muitas vezes aquela cultura ela foi possível com empréstimo bancário. E o banco não quer saber se choveu, se deixou de chover. É preciso ter seguro. A área agrícola, por isso que ela é subsidiada no mundo inteiro. Esse papo furado de que a agricultura brasileira não é subsidiada, a americana é a mais subsidiada do mundo, né? Agora, você está sempre sujeito a esses fatores. Na roça, às vezes, o cara liga o rádio e ele está precisando muito de uma chuva. Aí ele liga o rádio e fala assim, hoje tempo bom, né? Sol o dia inteiro. Bom pra quê, pra amigo? ele não é bom, é relativo, né? É bem relativo.